Bom, o assunto dessa aula são as taxas relacionadas. Vamos entender o que, o que significa isso, aonde nós estamos querendo chegar. O objetivo desse assunto é poder encontrar uma taxa que não pode facilmente ser medida, ou seja, a gente não consegue obter essa taxa de um modo direto, muitas vezes, e, e geralmente elas são medidas a partir de outras taxas que a gente consegue medir com mais facilidade. Vamos entender um pouco essa ideia. Imagine que a gente precise encher um balão e a gente está aproximando a forma desse balão por uma esfera nesse momento. O que acontece quando a gente enche esse balão? A gente percebe que tanto o volume do balão quanto o raio são variáveis que aumentam com o passar do tempo. Tá? E aí, como é que a gente relaciona essas taxas, essas variáveis todas? Então a gente tem o volume do balão, o raio do balão e a variável tempo, que é a nossa variável independente. Usando a fórmula do volume da esfera, a gente tem essa relação aqui. O volume é 4 terços de πr ao cubo. Esse é o volume do balão. Observe que esse volume depende de R. Inicialmente a gente tem essa dependência, né? Mas óbvio que a gente já comentou aqui, tanto o volume quanto o raio aumentam com o tempo. Então, efetivamente, a gente tem esse encadeamento de variáveis. A variável tempo é independente, o raio depende do tempo e o volume depende do raio, que consequentemente depende do tempo também, certo? Usando a regra da cadeia, que a gente aprendeu agora há pouco, eu posso calcular a derivada de V em relação a t. Se o V depende de R, que depende de t, a derivada de V em relação a t é a derivada de V em relação a R vezes a derivada de R em relação a t. Essa derivada aqui, essa derivada aqui, a gente calcula daqui, né? A derivada de V em relação a R é 4 terços de π vezes a derivada de R ao cubo, que vai dar 3R ao quadrado. Esse 3 se cancela com esse outro 3, sobra 4πr ao quadrado. E a derivada de R em relação a t permanece aqui. Então, efetivamente, a gente consegue ter essa relação entre as duas taxas, a taxa de variação do volume e a taxa de variação do raio. Esse é o assunto dessa aula, as taxas relacionadas. Como é que a gente relaciona taxas? Tá? Vamos ver um exemplo mais numérico, um outro assunto para a gente entender melhor isso. Então vamos lá para um exemplo mais prático, mais numérico. A pergunta do exemplo é a seguinte: a que taxa o nível do líquido diminui dentro de um tanque cilíndrico, certo? Qual é a taxa de diminuição do nível do líquido? Se bombearmos o líquido para fora, há uma taxa de 3.000 litros por minuto. Tá? Então, a gente tem um tanque cilíndrico, está saindo 3.000 litros por minuto, e eu quero saber a taxa de diminuição do nível do líquido. Certo? Vamos desenhar essa situação e olhar as variáveis que estão envolvidas nisso. Veja lá. Então, eu tenho um tanque. Aqui eu tenho a altura do nível do líquido. Aqui eu tenho o líquido saindo. Né? Eu sei o quanto está saindo por minuto. E eu quero saber o quanto está variando essa altura aqui. Quais são as variáveis que eu tenho aqui?
nesse, nesse problema? Eu tenho o raio do tanque, eu tenho a altura do líquido, eu tenho o volume do líquido e eu tenho a variável tempo, que é a minha variável independente. Muito bem, com base nisso, o que eu tenho? Eu sei que o volume do tanque e essa altura variam com o tempo. O raio é fixo, nesse caso, diferente do balão. Né? O tanque, o raio não vai mudar com o tempo. Então eu sei que o volume e a altura variam com o tempo. E eu também sei que a variação do volume é essa aqui, de 3.000 litros por minuto. Além disso, e o que eu estou querendo saber é qual é a variação da altura. Eu quero saber essa informação aqui. Quanto vale o DHDT? Certo? Então, essa é a nossa pergunta. Quanto vale DHDT? Muito bem. A primeira coisa que eu preciso fazer é relacionar a altura e o volume. Como é que eu faço isso? Olhando o volume, a fórmula do volume do tanque. Certo? A gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E a área da base é πr ao quadrado. Então, vezes a altura, eu fico com essa fórmula para o volume. E nesse caso, como eu estou relacionando com H, se o H for variável, esse volume também vai variar. Né? E como a gente está falando em litros, cada metro cúbico tem 1.000 litros, e as medidas estão em metro, então eu vou acrescentar 1.000 na minha fórmula para que eu possa usar esse valor aqui, de 3.000. Tá certo? Então, aqui eu tenho metros cúbicos, vezes 1.000 eu tenho volume em litros. Ok? Vamos ver como é que fica isso. Pois bem, o que a gente observa? Que tanto o volume quanto a altura, ambos dependem do tempo. À medida em que o tempo passa, a altura do líquido diminui e o volume também. Né? Ok, então o que a gente pode fazer? A gente pode derivar aquela equaçãozinha 1, que estava no slide anterior, em relação a t. Como é que vai ficar isso? Então, essa aqui é a nossa equação 1, que estava no slide anterior, e eu vou derivar isso aqui em relação a t. A gente sabe que tanto o volume quanto a altura dependem de t. Então, a derivada do volume em relação a t, né, tá aqui, vai ser tudo isso aqui é constante, né, nada disso aqui muda em relação ao tempo, então isso aqui tudo permanece, fica aqui, e eu tenho a derivada de h em relação a t. Ok? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a variação do volume é de 3.000 litros por minuto negativo, ou seja, eu estou perdendo, né, líquido a taxa de 3.000 litros por minuto. Muito bem. O que a gente faz então? Se a gente substituir essa informação na equação 2, ou seja, jogar esse valor aqui, a gente consegue achar essa taxa. Né? Vamos ver. O menos 3.000 vem aqui, eu tenho esse valor todo aqui, e desse resultado, então, o que nós temos? Que a taxa de variação da altura é esse menos 3.000 dividido por tudo isso. Né? Esses zeros todos aqui se cancelam, sobra esse valorzinho aqui. Né? Ou seja, a taxa de variação da altura é menos 3 dividido por πr ao quadrado. Isso aqui é em metros por minuto. Né? O que significa isso? Bom, significa que quando a gente olha para essa fórmula aqui, a gente observa que essa taxa é inversamente proporcional ao raio. Né? O raio está no denominador. Então,
dependendo do tamanho do raio do tanque, a gente vai ter um comportamento para taxa de variação da altura. Em que sentido? Se eu tiver um raio muito pequeno do tanque, a variação do nível vai ser muito rápida. E se eu tiver um raio muito grande, né, a variação vai ser mais lenta. Vamos ver isso num desenho para a gente entender melhor. Veja só, se a gente colocar isso em valores. Se eu tiver um tanque com um raio de 1 metro, a minha taxa de variação da altura vai dar menos 3 sobre π. Isso dá aproximadamente menos 0,95 metros por minuto. Se a gente transformar isso em centímetros, isso vai dar aproximadamente menos 95 centímetros por minuto, né? Ou seja, quase 1 metro. Agora veja, se a gente colocar um raio de 10 metros, a taxa de variação da altura vai ser de menos 0,0095 metros por minuto. Esse número não é muito fácil de visualizar, mas se a gente transformar isso em centímetros, olha quanto fica. Menos 0,95 centímetros por minuto, ou seja, quase 1 centímetro por minuto. Então, se eu multiplicar o raio por 10, né, eu trago a variação da minha altura de quase 1 metro para quase 1 centímetro. Né? E a gente pode observar isso olhando para um tanque. Opa, apertei errado aqui. Aqui. Pronto. Então, ó, se eu tiver aqui um tanque de raio pequenininho, essa variação aqui, ó, é rápida, né? Porque vai descendo, como tem pouco espaço, isso aqui desce mais rápido, né? Ao passo que, se eu tiver um tanque de raio muito grande, né? De um raio bem grandão assim, ó, o que vai acontecer? Isso aqui, isso abaixa bem mais lentamente, demora muito mais para baixar. É isso que diz a fórmula que nós encontramos. Tá bem? Então, vamos em frente. Vamos ver agora, isso é quase uma receita de como é que a gente trabalha esse tipo de problema. Tá? Efetivamente, na prática, a gente vai ter, para cada situação, as suas nuances, as suas variações. Mas esse passo a passo aqui ajuda bastante a entender e resolver essas situações. Vejam só, a primeira etapa desse processo é desenhar uma figura para entender o problema, e isso também vai ajudar a identificar as variáveis que estão envolvidas no problema e também as constantes, ou seja, aqueles valores que variam com o tempo e aqueles valores que não variam. No exemplo anterior, a gente viu o volume e a altura variavam e o raio não. Né? Então, a gente sempre vai adotar o t como variável de tempo e as variáveis que vão ser alteradas, que vão variar, elas sempre vão estar em função de t. A segunda etapa é escrever todas as informações numéricas que você tiver, ou seja, os valores que você já conhece, quais taxas você já tem. Tá? Depois, é importante que a gente consiga escrever aquilo que a gente quer encontrar. Tá? Então, aqui no passo 2 eu vou escrever os valores que eu tenho, e no passo 3 eu quero escrever o que eu quero encontrar. Tá? Em geral, o que a gente quer encontrar é sempre uma taxa, alguma coisa relacionada a variações. O próximo passo é escrever uma equação que relacione essas variáveis. Tá? De um modo geral, a gente acaba combinando equações, por exemplo,
ou usando relações que a gente já conhece. Né? No exemplo anterior a gente fez isso, a gente pegou o volume de um cilindro para poder fazer a relação entre as taxas que eu queria. Depois, eu pego essa equação que eu obtive e derivo em relação a t, justamente para que eu encontre a taxa que eu estou procurando. E aí eu consiga isolar essa taxa. Certo? Por fim, vou fazer os cálculos que eu preciso, tá? Para poder, então, usar os valores que eu conheço para encontrar aquilo que eu quero. Então, basicamente, com esse passo a passo, a gente consegue resolver os exercícios. Vamos ver um exemplo usando esses passos todos. Muito bem, então vamos fazer um exemplo sobre crescimento. O exemplo é o seguinte: eu tenho uma areia caindo de uma esteira, tá? Então tem formando um monte de areia, e ela cai com essa taxa, 10 metros cúbicos por minuto. Isso é o tanto de areia que está caindo. E essa areia cai no topo, veja aqui, no topo de um monte cônico, tá? Então, o que ela está formando no chão é um cone. Aí o exemplo diz o seguinte: a altura do monte, ele sempre vai ter 3/8 do diâmetro da base. Então, essa é uma relação importante que eu tenho entre a altura do monte e o diâmetro da base. E aí vem a pergunta: a que taxa vai variar a altura e o raio quando o monte tiver 4 metros de altura? Então, quando o monte estiver com 4 metros, qual vai ser a taxa de variação da altura e do raio? Observe que tanto a altura quanto o raio, nesse caso, variam com relação ao tempo, assim como o volume do monte de areia. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, passo a passo. Primeiro passo: desenhar e identificar as variáveis. Então vamos lá. Aqui está. Esse é o desenho. Um cone, base circular, altura e raio. Né? Eu tenho o volume desse cone, eu tenho a taxa de variação do volume, tem a altura e tem o raio. Vamos identificar todo mundo aqui então. Então, H é a altura do cone, o R é o raio da base do cone, e eu sei que as duas variam com o tempo, certo? É importante a gente lembrar de identificar quem são as variáveis, quem são as constantes. Nesse caso, o raio não é constante, né? Ele muda de acordo com o tempo. É importante identificar isso. Segundo passo: vamos pegar as informações numéricas que nós temos. Então vamos lá. A areia cai a uma taxa de 10 metros cúbicos por minuto, ou seja, a taxa de variação do volume do monte é de 10 metros cúbicos por minuto. Essa é a informação que eu tenho. Eu tenho o volume e esse volume varia a uma taxa de 10 metros cúbicos por minuto. Continuando. Passo 3. O que a gente tem que calcular? Então vamos lá. Pelo que o exercício pede, a gente tem que calcular a taxa de variação da altura e a taxa de variação do raio no momento em que a altura é igual a 4. Então eu preciso fazer isso para o valor da altura 4. Muito bem. Passo 4. Encontrar as equações que relacionam as variáveis. Quem são as minhas variáveis? Altura, raio e volume. Certo? Então tá aqui, ó. Como é que eu vou achar isso? Eu vou partir de uma fórmula conhecida, que é o volume do cone circular. Tá? Qual é a fórmula do volume do cone? 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Pronto. Relacionei todo mundo que eu queria. Volume, raio e altura.
Mas ainda tem um outro ponto. Existe uma relação entre raio e altura. Qual é essa relação? O exercício da lá. Aqui, ó. A altura sempre tem 3/8 do diâmetro da base, ou seja, o diâmetro da base é 2 vezes o raio. Então, o que eu sei? Que a altura é 3/8 do diâmetro, que é 2 vezes o raio. O que significa que a altura é 3r sobre 4. Bom, aí eu poderia pegar esse valor para h e substituir aqui. E eu teria o volume em função do raio. Mas não vai adiantar eu fazer isso, porque eu tenho uma informação a respeito da altura. Então, eu preciso que essa equação esteja em função da altura, porque é a altura que eu conheço e que eu quero calcular as minhas taxas. Então, o que a gente faz? A partir dessa equação, a gente isola o R. Então, se o H é 3R sobre 4, o R vai ser 4/3 de H. Tendo o valor de R em função de H, eu substituo na fórmula. Então, o volume vai ficar 1/3 de π R ao quadrado, 4/3 de H ao quadrado, vezes H. Então, quando eu faço toda essa conta, eu chego nessa equaçãozinha aqui para o volume. Vamos ver como é que fica isso nos próximos passos. Pois bem, o quinto passo que a gente precisa fazer é justamente calcular a derivada da minha função, né, em relação a t. Ok? Então vamos lá. Qual é a expressão que eu tenho que derivar? Aquela uma que eu encontrei anteriormente. Né? Volume é igual a 16 sobre 27 π vezes h ao cubo. Então eu vou derivar volume em relação ao tempo e h em relação ao tempo, porque o resto tudo é constante. Então, a derivada do volume em relação ao tempo é as constantes todas que eu tinha vezes a derivada de h em relação ao tempo. Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Né? Então, 3h ao quadrado vezes a derivada de h em relação ao tempo. Tá bom? Muito bom. Seguindo, então, ó, eu sei que, ajustando isso tudo, eu vou ficar com essa relação entre a taxa de variação do volume e a taxa de variação da altura. E aí, eu vou isolar o dH/dt, porque é isso aqui que eu estou procurando. Né? Essa é a taxa que eu estou procurando. Muito bem. Então, ó, opa, só um charmezinho aqui, ó. Então, isso aqui é o que a gente sabe, isso aqui é o que a gente quer saber. Ok, então, ó, o dH/dt vai ser o dV vezes o inverso disso aqui tudo. Então, o 9 vem para cima, vai lá para cima, e esse 16πh ao quadrado passa dividindo, tá aqui. Muito bem, o que a gente vai ter então? O próximo passo é usar os valores que a gente conhece para encontrar os valores que a gente tem. Então, ó, o que a gente sabe? Que a taxa de variação do volume é 10 metros cúbicos por segundo, por minuto. E que a altura que eu estou querendo é 4. Então, eu jogo esses valores aqui na minha equação. Ó, o dV dt vai valer 10 e esse h aqui vai valer 4. Então, 10 vezes 9 sobre 16π, 4 ao quadrado. Fazendo todas as contas, eu vou chegar nesse valor aqui. Isso aqui é aproximadamente 0,112 metros por minuto. O que significa que, se eu transformar isso... aqui é só a questão do acerto da unidade, porque aqui eu tenho metros cúbicos por minuto, aqui eu tenho metros quadrados, então esses quadrados cortam com esse cubo, sobra 1 metro, que é 1 metro por minuto aqui. Então, se eu transformar esse metro em centímetros, eu tenho, veja, praticamente 11 centímetros por minuto, que a altura está variando quando o h é 4. Isso aqui também vai ser diferente, né, por conta
do formato do monte. Agora, eu preciso também saber do raio. Mas eu não tinha a taxa de variação do raio. Mas como eu tenho a relação entre o raio e a altura, né, calculando a derivada do raio em relação ao tempo, eu tenho a derivada, eu tenho isso aqui, né? 4/3 da derivada da altura com relação ao tempo. Então, como eu já sei o valor da derivada da taxa de variação da altura, eu substituo esse valor aqui, eu vou ter a taxa de variação do raio. Então, essa taxa de variação vai dar 0,149 metros por minuto, ou aproximadamente 15 centímetros por minuto, que é a taxa de variação do raio. Então, você observa que o raio varia mais que a altura, né? nesse contexto aqui, nesses valores. Bom, então era esse o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês em relação a taxas relacionadas. Espero que tenha sido, que vocês tenham compreendido o assunto e nos vemos numa próxima. Um forte abraço, até mais.